Amados irmãos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu tenho meu coração pesado. Quando o pregador diz coração pesado, talvez eu não sei o que é que passa na sua cabeça, mas eu quero dizer que é uma profunda preocupação. Não uma preocupação de desespero, mas preocupação de transmitir a palavra de Deus como palavra de Deus. Pesa sobre mim uma grande responsabilidade. Eu encaro o ministério como uma enorme responsabilidade. E graças a Deus, Deus tem nos dado homens, mulheres, com as quais nós compartilhamos parte desse peso. Mas há uma parte desse peso que eu sei que eu tenho que carregar, levar e pedir a graça de Jesus para me ajudar. E Ele dá essa graça. É com temor e tremor que eu me coloco diante da igreja sempre para pregar. E hoje à noite não é diferente. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 textos. Na verdade, nós vamos ler 3 textos. O primeiro está no Evangelho de Lucas, o segundo vai ser em 1 Coríntios e o terceiro em Gálatas. Mas como está na sequência, e eu sei que você é um habilidoso leitor da Bíblia, você tem prática em ler. Todo ano, nós distribuímos aqui no final do ano, no culto da virada, nos primeiros domingos do mês de janeiro, um plano de leitura da Bíblia, anual. E essa semana eu já terminei o meu plano. Já terminei a leitura da Bíblia, toda. E aí, eu já encontrei crente, é lógico, que não se aplica a nenhum que está aqui hoje à noite, que nunca leu a Bíblia capa a capa. Eu não imagino um crente de pelo menos 2 anos é muita coisa. 2 anos de convertido e não leu a Bíblia toda, né? É um crente sem futuro, que não lê a Bíblia. Então, se você é um crente de futuro, você lê a Bíblia todos os dias. Ou pelo menos todos os dias. O senhor lê a Bíblia todos os dias? Não, tem dia que às vezes não dá para ler, alguma coisa acontece. Mas eu, por hábito, é hábito mesmo, de ler a Bíblia todos os dias e de ler pelo menos uma vez a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse. Eu sugiro que você pegue esse plano, tem lá na recepção, pode perguntar para alguns dos irmãos, deve ter bem uns 500 lá ainda, para você ter, e é um plano de leitura muito bom, ele é alternado, ele alterna os livros, capítulos, é muito bom, e de repente você leu a Bíblia todinha. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27. Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículos 25 a 27. Diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe e a sua mulher, e os seus filhos, e os seus irmãos, e as suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Segundo texto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17 em diante, diz, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E o terceiro texto está em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Gálatas 6,14, o apóstolo Paulo diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Que Deus abençoe a sua palavra. E esta meditação hoje à noite. A cruz era um instrumento de tortura usado pelo Império Romano, sendo usado para aplicar a pena de morte a indivíduos condenados pelas autoridades, principalmente criminosos, pessoas que promoviam levante contra o Império Romano. Era uma pena de morte, e a pena de crucificação, era uma pena de morte por crucificação, era destinado aos piores bandidos, os piores malfeitores, assim julgados pelo Império Romano. Alguns anos depois da crucificação de Jesus, incrível que o próprio Império Romano achou aquela forma de penalizar os criminosos que o próprio Império aboliu a pena de morte por crucificação. Incrível, o próprio Império Romano, alguns anos depois, abandonou essa prática, a prática da crucificação, por acharem aquilo muito cruel. Mas a cruz, ela se tornou uma coisa revolucionária. A W. Tozer diz que a coisa mais revolucionária que apareceu entre os homens foi a cruz. Depois que Cristo ressuscitou dos mortos, os apóstolos saíram para pregar a sua mensagem. E a mensagem dos apóstolos era a mensagem da cruz. Eles levavam essa mensagem. A igreja nasceu e cresceu no primeiro século. E ela nasceu e cresceu sob a influência e o poder da mensagem da cruz. Em Atos capítulo 2, no versículo 42, diz que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era a mensagem da cruz. Por onde quer que a mensagem do evangelho fosse pregada, a mensagem era a mensagem da cruz, era a mensagem central. A mensagem radical da cruz transformou Saulo de Tarso, o grande perseguidor da igreja, matador de cristãos, em um crente, em um apóstolo do nosso Senhor Jesus. O poder da mensagem da cruz transformou pessoas perversas em santos homens e mulheres. A mensagem da cruz sacudiu a longa escravidão do paganismo e alterou completamente toda a perspectiva moral e mental do mundo ocidental.
A mensagem da cruz, ela fez tudo isso e ela continuou fazendo enquanto se lhe permitiu permanecer como fora originalmente. O poder da mensagem da cruz se foi quando ela foi mudada em uma coisa de morte para algo relacionado ou uma coisa relacionado à vida. Satanás, ele não conseguiu acabar com a mensagem da cruz. Mas ele usou uma estratégia. Satanás inspirou homens para mexerem na mensagem original. A mensagem da cruz, ela perdeu a sua originalidade. É bom quando nós conhecemos as coisas como elas nasceram, como elas foram feitas. A mensagem do Evangelho, ela é a mensagem da cruz. Ninguém tem permissão para mudar essa mensagem. Alguns dizem que ela não foi mudada, mas ela foi tornada palatável. Quando eu era menino, eu tomava óleo de fígado de bacalhau. Eu não vou pedir para levantar a mão quem tem aqui 60 anos, sabe que pai dava emulsão de Scott. Era aquela desgraça daquele velho com um bacalhau nas costas. E aquilo era horrível. E todas as manhãs eu tinha que tomar uma colherada de óleo de fígado de bacalhau. Os anos se passaram e um dia eu olhei na prateleira de uma farmácia e eu vi óleo de fígado de bacalhau sabor laranja. Falei, desgraçado. Quando eu tinha 8 anos de idade, esse bandido não inventou um negócio de botar sabor naquela coisa horrível. Mas hoje eu sei que óleo de fígado de bacalhau é muito bom. Então eu agradeço o papai, porque aquilo é cálcio e outras coisas. Mas o sabor era horrível. Não era fácil tomar aquele negócio. A nossa tendência é pegar essas coisas ruins, ou que nós achamos ruins, e dissolver ou colocar sabor. Infelizmente é o que muitos fizeram com a mensagem da cruz. Cruz sabor baunilha. Cruz sabor tutti-frutti. Uma mudada, vamos fazer com que essa mensagem que é dura, que espanta as pessoas, em algo que seja mais agradável aos ouvidos. A mensagem da cruz também se foi quando tornaram a cruz um talismã protetor. Cruz de metal, cruz de ouro, cruz de pedra. Como se a imagem da cruz, ela afugentasse os exorcistas. A história do exorcismo, que não é uma história agradável, mas se você vê lá, o padre tinha um kit de exorcismo, e no kit tinha a cruz. Porque diz que quando mostra a cruz, aquele sinal, o demônio foge. Gente, o diabo não tem medo da imagem da cruz, para começar. O símbolo da cruz é reverenciado por milhões de pessoas que não sabem nada sobre o seu significado. 2 características da cruz. Na verdade, essa mensagem eu tirei de um livro de A.W. Tozer. Ele escreveu mais ou menos no ano de 1950. Todas as vezes que eu leio trechos desse livro, parece que A.W. Tozer está vivendo hoje.
Ele fala sobre a nova cruz, ou quando eu falar sobre a nova cruz, é a nova mensagem da cruz. A velha cruz é a velha mensagem, ou a mensagem original da cruz. A W. Tozer diz: sem fazer-se anunciar, e quase despercebida, uma nova cruz introduziu-se na igreja nos tempos modernos. Ela se parece com a velha cruz, mas ela é diferente. As semelhanças são superficiais, mas as diferenças, elas são fundamentais. Um retrato da nossa época. Tudo é transitório, descartável. As coisas mudam com uma rapidez impressionante. Coisas que tinham valor até pouco tempo atrás, hoje não tem valor algum. O que vigora é a lei do mercado, é a preferência. Pesquisas são feitas, antigamente era feita de 5 em 5 anos, e hoje acho que faz toda semana, tem uma pesquisa, para saber qual é a tendência do mercado. Mercado, quero dizer aqui, a tendência das pessoas. Como é que as pessoas, e hoje com a internet nós sabemos disso. Eu pesquiso, você pesquisa uma coisa, o preço de algo, e de repente você é bombardeado com um monte de informações sobre aquilo que você procurou. É assim, é a lei do mercado. Mas no campo religioso não é diferente. Muitos que se dizem convertidos a Cristo não aprofundam suas raízes. Hoje nós estamos vivendo uma época de cristianismo muito superficial. Eu falei aqui sobre a leitura da Bíblia. Tem gente que só pega a Bíblia no domingo e ainda esquece na igreja. Todo domingo, quase todo domingo, pastor Marcos, não é verdade? Quase todo domingo tem uma Bíblia. Eu falo para a igreja, traga a sua Bíblia de papel. E o irmão traz, mas esquece. Não tem problema esquecer a Bíblia na igreja. Eu também esqueço, de vez em quando. O problema é nunca voltar para pegar. Temos um estoque de Bíblia aqui na secretaria, que de vez em quando a gente dá destino, doa. Porque a pessoa nunca mais voltou para pegar. Eu digo, será que essa criatura não sentiu falta da sua Bíblia? Crentes superficiais. Não se comprometem de fato com o evangelho. Dizem que saíram do mundo, no jargão evangélico, no evangeliquez, mas o mundo nunca saiu dentro deles. Não evidenciam que saíram, ou que esse mundo saiu realmente deles. O mundanismo entre os evangélicos é assombroso. Sem falar da quantidade enorme de desigrejados. Também uma quantidade enorme de frequentadores ou assistentes sem nenhum compromisso com Cristo. E quando não tem compromisso com Cristo, também não tem compromisso com a igreja. Ninguém que é comprometido com Jesus deixa de se comprometer com a igreja de Jesus. Diga assim, é verdade, pastor. Se eu estivesse aí no meio, eu ia falar. Eu estou no meio, mas não posso ficar glória a Deus para mim mesmo, para o que eu falo. É verdade. Não existe compromisso com Jesus sem compromisso com a sua igreja. Obrigado, pastor Marcos, pelo apoio. Temos uma moção de apoio. Quem secunda? Também temos uma quantidade de frequentadores, eu repito, de assistentes sem nenhum compromisso com Jesus. E aqui eu vou fazer uma denúncia. É uma denúncia. Meu coração é pesado, mas eu tenho que dizer isso. Uma quantidade de igrejas hoje tem surgido para entreter. Igrejas para entretenimento. Igrejas para diversão. Chama-se circo gospel.
São igrejas muito bem preparadas e muito bem equipadas, mas o alvo, o propósito, talvez, ou a ferramenta que usa é o entretenimento. São franquias gospel. Franquias. Eu fico doido para dizer o nome, mas eu vou. Pastor Marcos já falou, segura. Ele é aliado com Ana, era o pastor Damásio. Pastor Damásio e Ana, irmãos, eles andavam assim, ó. Quando eles combinavam para falar comigo, aí um falava, outro falava. Hoje é o pastor, acho que é o pastor Marcos, acho que o pastor Damásio deve ter deixado os adeptos dele, amém. Porque o pastor Damásio e o pastor Orlando estão fazendo falta, irmãos. Fomos redistribuir o que aqueles dois homens faziam e está faltando homem para suprir o que eles falavam, o que eles faziam. Quando o Arthur, Deus levou o Arthur, eu falei, eu estou precisando de 10 homens para substituir Arthur. Até agora chegou 3. Porque não dá. Porque tem uns homens que valem por 10. Pastor Damásio é um deles. Pastor Orlando não tem mais jeito, porque Deus levou para o céu. Eu já falei para Deus, eu dou 10 para o senhor, deixa Orlando aqui, mas Deus não faz isso. Eu já dou o nome, eu digo, ó Deus, leva fulano de tal, que é um bandido, um desgraçado, um malfeitor do evangelho. Senhor, leva 10 desses bandidos, salva eles e leva. E deixa quem presta aqui. Deus pega e leva quem... Daí Deus fala, cala a boca que eu vou ajeitar você também para levar. Eu não sei que hora, mas eu vou. Uma hora eu vou pregar minha última mensagem. Que não seja hoje, mas se for, glória a Deus. Mas irmãos, voltando aqui, há uma quantidade hoje de igrejas que são franquias. Franquia mesmo, para ganhar dinheiro. Os pastores / empresários desse ramo, eles seduzem pastores, aqueles que abrem suas próprias igrejas, e outros ligados a alguma denominação, e os seduzem com promessas de fama, poder e dinheiro. Eles rompem com as suas igrejas e mudam a placa da igreja. Eu sou pastor há quase 40 anos. Eu sou filho de pastor. O que nós estamos vendo hoje são impérios que pais passam para os filhos. O filho não tem vocação nenhuma pastoral, mas aí o pai tem um império, está ficando velho, quer manter o negócio da família, porque tem muitas igrejas que é negócio de família. Eu estou falando dentro da igreja, irmãos. Isso pesa no meu coração e dói no meu coração. Mas é isso que está acontecendo. Mas quando fazem isso, eles precisam adquirir os produtos da franquia. O pastor recebe a mensagem pronta, tem que ser uma mensagem de 20 minutos, uma programação de 1 hora. A neurolinguística é usada de forma e muita imagem, muita luz. O alvo é público jovem, porque eles gostam disso. O ritmo do culto é acelerado e a mensagem é uma mensagem de coach, é uma mensagem de autoajuda. Massageia o ego, leva as pessoas ao êxtase. Adolescente gosta disso. Não tenho nada contra a luz, eu já falei, pastor Marcos, pode virar a igreja aqui de ponta cabeça, botar essas cadeiras, pular, dançar, brincar e fazer coisas. Quando eu digo brincar, pode ter brincadeira também, mas no culto é culto, na linguagem deles, do jeito deles. Mas que se pregue a palavra. O que é grave para mim é que pastores nazarenos, sim, da nossa denominação no Brasil, estão embarcando nessa onda. Não mudaram a placa. A igreja do Nazareno é uma igreja internacional, nós estamos em 170 países no mundo.
Nós temos o mesmo manual. Nós levamos muito a sério membresia de igreja. Dia 20 nós vamos ter a próxima imersão. Eu não quero fazer membro de igreja, não fabricar membro de igreja, mas que você seja consciente. Primeiro, como crente, você precisa ser membro de uma igreja. Estar ligado a uma igreja, você precisa de ter pastor. Eu vou falar isso até morrer. Crente precisa ser pastoreado. Você precisa ter uma igreja. Você precisa prestar contas. Você precisa se envolver. A igreja do Nazareno é uma igreja muito séria. Eu estava estudando, revendo o material que nós usamos para a imersão. Irmãos, a igreja do Nazareno não é perfeita, mas é uma igreja séria. No Brasil, nós já temos igrejas do Nazareno desvirtuadas. Infelizmente, dependendo do lugar para onde vai alguns crentes da nossa igreja, eu não indico igreja do Nazareno. Naquele lugar. Eu digo, procure uma outra igreja. Lamentável. Se na nossa denominação as coisas continuarem como estão, em poucos anos a igreja do Nazareno vai perder como denominação no Brasil a sua identidade. Isso é sério. Sabe por quê? Porque tem pastores e igrejas embarcando nessa onda. De pastor coach. Não é o que é certo, é o que dá certo. O que enche igreja. Irmãos, eu nunca tive preocupação de encher a igreja. Eu nunca tive a preocupação de agradar membro de igreja. A coisa mais complicada é você tentar agradar as pessoas. Nós queremos oferecer o melhor na adoração, o melhor recinto, conforto, melhor para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, material, conteúdo, pregação, palavra, pastores preparados, membros preparados para o serviço, para o ministério. E as pessoas estão escolhendo igreja hoje. Como é que você... porque aquela igreja tem um louvor legal, porque o pastor é simpático, o pastor simpático. Às vezes eu estou alegre. Eu posso estar alegre, eu posso estar feliz, mas você pode me pegar naquele domingo atravessado. É preferível não pregar, né, pastor Marcos? Mas tem dia que eu estou chateado. Hoje eu estou feliz da vida. Vou bater com gosto e rindo. Porque precisamos fazer isso. Eu não estou aqui para agradar, eu não estou aqui para te agradar, eu não sou palhaço. Eu não sou animador de... Eu vi outro dia um camarada, tentativa de dizer o nome, lotou o Teatro Riachuelo, cheio de crente. Eu ia dizer babaca, mas eu vou usar outra palavra. Lotar um auditório, pagar para ouvir um animador, um pastor. Irmãos, tem uns camaradas aí na internet que eu tenho vontade até de pagar para ouvi-los, mas pagar para assistir um pastor falar. Tem uns palhaços aí, uns animadores de público, no meio evangélico. Por quê? Porque o povo evangélico é um nicho econômico. O Elton e o pastor Elton, pastor Thales trabalham no Sebrae. Eles são entendidos desse negócio. De lidar com as empresas. Mas igreja não é empresa, certo? Thales, Elton e outros aqui, eu sei que nós temos profissionais aqui nessas áreas. Igreja não é empresário, mas é muito fácil tornar a igreja uma empresa. Montar uma igreja para ganhar dinheiro. Pastores, motivadores. A mensagem original da cruz não é pregada. Você não vai encontrar nessas igrejas a mensagem da cruz, pelo menos a original. Não existe evangelismo. O foco deles
é desigrejados, é aqueles que não têm compromisso nenhum, porque aí coloca lá na sua grade de programação um bom cantor, uma boa banda, aí enche a igreja. São movimentos. Igreja que vive de eventos. Muitos procuram essa igreja, ou igrejas que agrade. Por que você, pastor William, me fez a pergunta certa, por que você veio aqui? O que você está fazendo aqui? Por que nós chegamos aqui? As características dessa mensagem da Nova Cruz é filosófica, basicamente, é bonita, ela é atraente. É a cruz que oferece, é a cruz que dá, é a cruz convidativa, é a cruz que não incomoda. Uma cruz que não incomoda. A mensagem da Nova Cruz nunca se opõe a nós. Ela nos deixa viver sem nenhuma interferência. Os que abraçam essa mensagem não têm suas vidas modificadas, continuam vivendo para o seu próprio prazer, só que agora gostam de cantar algumas músicas bonitas, assistir programações emocionantes. Alguns querem o êxtase, a adrenalina, e ainda pensam que isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo não nos causa êxtase nesse sentido. A presença do Espírito Santo, a primeira manifestação do Espírito Santo gera choro e quebrantamento. Quebrantamento e choro. Manifestação do Espírito Santo. Mas essas mensagens não vêm dessa maneira. Não pregam renúncia. Não pregam contrastes, pregam semelhanças. Oferecem a mesma coisa que o mundo, mas num plano mais elevado. De vez em quando, o pastor Marcos pergunta para mim, o senhor viu o fulano de tal? Eu não vejo. Camarada só fala abobrinha. Para falar num português assim, bem. Mas tem milhares de seguidores, milhões. São consumidos aí. E tem crente que passa a semana toda ouvindo essas babaquices e chega no domingo, fica comparando com a mensagem que o pastor pregou. Pelo amor de Deus, irmãos. Onde está o problema? Aonde está o problema? O problema não está nessas igrejas franquias, nem nesses pregadores. Sabe onde está o problema? O problema está nos consumidores. Quem consome isso? Os consumidores do lixo gospel. Eu chamo isso. É o lixo gospel. O mercado é baseado na oferta e na procura. Quando a procura é grande, a oferta aumenta. É por isso que há uma proliferação desse tipo de negócio, fazendo da igreja um grande negócio. Ninguém abre o negócio sabendo que o seu produto não vai vender, mas esse produto vende. Esse tipo de mensagem, tem pessoas que querem exatamente isso. E você encontra exatamente o que você procura. É só digitar lá na internet o que você procura, você acha. Se você não acha na internet, você acha no Alecrim. Vamos ver o que Paulo falou para o seu jovem pastor Timóteo. Eu nem coloquei o endereço aqui, mas é 1 Timóteo alguma coisa. Eu acho que é o capítulo 4, versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Peço a você com insistência. Irmãos, é Paulo orientando um jovem pastor Timóteo. Eu peço com insistência que você pregue o quê? A
palavra. Inste, ou seja, insista. Quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Timóteo, pegue firme com a igreja, corrija, exorte, discipline, pois virá o tempo, Timóteo, que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas. Por quê? Porque você vai ter aflições. Faça o trabalho de um evangelista e cumpra bem o seu ministério. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, eu tenho que aplicar na minha vida, porque ele está falando para mim, pregador. Mas ele está falando para você, para todos nós. Qual é o trabalho de um pastor? Qual é o trabalho da liderança? Igrejas pastoreadas por Timóteos hoje, elas estão fora de moda. Ou alguns Timóteos estão tentando se adaptar a esse novo formato. Entenda, irmãos, há coisas que nós precisamos mudar. Eu lembro domingo que eu tirei a gravata. Já que ele não está aqui, eu vou falar sobre ele. Pastor Damásio, quando me viu sem gravata, ele falou: o quê? Você sem gravata? Ele disse: como é que é isso agora? Pastor Damásio não aceitou que eu viesse sem gravata. Já que ele não está aqui, eu vou falar sobre ele mesmo. Eu falei: ô Dan, está muito calor. Eu não tô. Ele falou: cuidado, hein? Pastor Damásio. Mas sabe o que era aquilo? Zelo. Zelo. Eu falei: Damásio, vamos. Aí o dia que eu tirei o paletó, ele falou: e agora, hein? Hoje eu vinha lá, Damásio, só falta a gravata. Poxa vida, eu podia ter botado a gravata hoje. O clima está gostoso. Mas, irmãos, não é isso que eu estou dizendo. Eu poderia estar aqui de camisa, eu não viria de camisa polo no domingo à noite, a não ser que seja uma noite assim especial, que tem algo, né? Mas eu sou tradicional ainda, irmãos, em algumas coisas. Nós precisamos, algumas coisas nós podemos, não tem problema nenhum. O problema é quando nós mexemos na mensagem. Quem quer hoje ouvir um pastor, ou de um pastor, palavras de repreensão, correção e exortação, os consumidores do mercado gospel não suportam o ensino correto da Bíblia. Daí o surgimento de mestres segundo suas próprias cobiças. Eu vou escolher, porque você escolhe. Vários de vocês, para chegar na igreja hoje, vocês passaram na frente de umas 10 igrejas. Por que você veio hoje à noite aqui? Eu espero que valha a pena, que tenha valido a pena chegar na igreja. E você tira seu bumbum do sofá, que está acomodado aí, assistindo o culto pela internet. Agora eu vou assistir. Então, se você está assistindo, muda de canal e bota no Netflix. Porque culto não é para assistir, culto é para adorar, participar. E se você está em condições de vir e não veio, você é um belo folgado, que Deus desperte. Não vou pedir para ele botar fogo no seu sofá, mas porque ele bota fogo na sua alma, no seu coração. Fala amém, igreja. Deu aquela tomada da câmera assim, geral, na igreja. Porque tem uns crentes, essa semana, a pastora Nayama, eu vou entregar mesmo, não vou falar o nome. Pastora, está tão gostoso adorar em casa. Adorar em casa. Tá bom, continue. É uma escolha que você faz. O A.W. Tozer disse assim: nós, os que pregamos o Evangelho, não devemos julgar-nos agentes ou relações públicas enviados para estabelecer boa vontade entre Cristo e o mundo.
Não devemos imaginar que fomos comissionados para tornar Cristo aceitável aos homens de negócio, à imprensa, ao mundo dos esportes e à educação moderna. Não somos diplomatas, mas somos profetas, e a nossa mensagem não é um acordo, é um ultimato. Está dito. Características da velha mensagem da cruz. Vamos falar sobre a mensagem original. É uma mensagem cristocêntrica, porque a mensagem velha é antropocêntrica. É voltada para o bem-estar, para te agradar, para fazer bem para você, para levar você aquela semana. Essa vai ser a semana da virada da sua vida. Eu vou declarar que você vai sair daqui um vencedor. Você já ouviram essas coisas? Aí segunda-feira você recebe o resultado de exame câncer. Como é que vai ser a sua melhor semana? Como é que vai ser o ano da virada da sua vida? Seu carro pode capotar. Mas quando o pregador fala isso, esse é meu pregador. Esse é o pregador do inferno, irmãos. Porque isso não está na Bíblia. Eu não posso declarar que essa semana, que começou hoje, vai ser a melhor semana da sua vida. Vai ser se você for mais cheio do Espírito Santo. Se você chegar mais perto de Jesus, vai ser a melhor semana. Vai ser o melhor mês da sua vida. Vai ser o melhor ano da sua vida. Vão ser os melhores anos da sua vida, cheio da graça de Deus. Com sabedoria, com graça para suportar as aflições da vida, que são muitas, que virão, que estão aí. A mensagem da cruz é cristocêntrica, ela é Jesus. A cruz, ela representa o fim repentino e violento do ser humano. O homem na época romana, que tomou a sua cruz e seguiu pela estrada, ele já despedia da sua família, dos seus amigos. Ele não mais voltaria, ele estava indo para o seu fim. A cruz não fazia acordos, não modificava nem mudava nada. Ela acabava com o homem de uma vez por todas. A cruz era instrumento de morte. O que é que Jesus disse? Quem quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Jesus começou a falar da cruz antes de morrer na cruz. Quem não tomar a sua cruz e não me seguir, quem não ama menos, nós amamos o papai, nós amamos a mamãe, nós amamos os nossos irmãos. Nós amamos o marido, nós amamos a esposa, nós amamos os filhos, mas isso não é Deus. Uma pessoa morreu, alguém vai morrer. Ontem nós tivemos uma programação linda das mulheres aqui. Eu queria ter todas as mulheres aqui ontem à tarde. Pastora Roni pregou. E um momento da mensagem, ela falou assim, fale para quem está do seu lado, você vai morrer. Aqui a gente não usa. Minha esposa, se pedir para falar do lado, o pregador já perdeu, mas não foi no caso, né? Aplicava ontem o que a Roni estava dizendo, a pastora Roni estava dizendo. Sabe o que ela falou? Todos nós vamos morrer. Agora, quando o seu marido morreu, quando a sua esposa morrer, não diga que a sua vida acabou, porque o seu marido não é Deus, sua esposa não é Deus, seu filho não é Deus, seu pai não é Deus, sua mãe não é Deus. Ai, eu perdi tudo. Você perdeu tudo? É porque era tudo. Se era tudo, acabou mesmo, morra também. A minha sogra dizia, eu quero morrer, vou orar agora, Dona Rosa, vamos orar agora para a senhora morrer agora. Ah, eu quero morrer, então vamos morrer agora. Aí quando eu falei para ela, vamos orar para morrer, ela disse, não, agora não. Ela ria. Falei, tu quer viver, né? Porque às vezes a gente quer que morra a dor, que morra o sofrimento, que morra a angústia. Mas com Jesus ele nos ajuda. O sofrimento, a saudade, a dor pode não morrer. Mas Jesus vai nos ajudar a vencer. A cruz era símbolo de morte.
Os primeiros cristãos não usavam o símbolo da cruz. Pastor, está correto usar a cruz? Nenhum problema. Hoje é símbolo cristão. A cruz, não o crucifixo. A cruz. Vazia, porque a cruz está vazia. A cruz vazia está, porque Jesus saiu da cruz. Não só saiu da cruz, como ele saiu da tumba. Por isso que vai para Israel e vai lá no túmulo de Jesus. Aquilo é uma enganação. Você não vai visitar, crente não visita túmulo. Ajuda. A gente só vai no cemitério para enterrar os nossos queridos e arrumar lá se alguma coisa que tem que fazer, mas nós não visitamos túmulo. Nós não temos que fazer nada no túmulo. O nosso Jesus ressuscitou. O túmulo está vazio. Acabou, não tem. E a nossa cruz está vazia. A cruz é símbolo do cristianismo hoje, mas não eram para os primeiros cristãos. O primeiro símbolo que os cristãos usaram, sabe o que era? Por causa da perseguição. Quando um cristão queria saber se ele estava com outro cristão, e ele não sabia que o outro era cristão, ele desenhava um arco no chão, e o outro colocava um arco contrário, aí ele terminava o peixe, e sabia que o outro era cristão. Não é com esse sinal de maçonaria não, viu? Maçonaria eu vou falar de outra coisa, né? Estamos fora disso. Mas sobre o símbolo cristão, o primeiro símbolo cristão foi o peixe. E era nesse formato. Não usavam pinturas em quadros, em nada. Se o símbolo da cruz não era algo agradável, a mensagem não era agradável. A mensagem da velha cruz não nos chama para receber, mas para entregar. Não nos convida para viver, mas para morrer. Quem primeiro pregou a mensagem da cruz, eu já disse, foi Jesus. E quando Jesus falou sobre sua morte na cruz, ou seu sofrimento que seria na cruz, o irmão Pedro chamou Jesus e começou a repreender Jesus. Está lá em Mateus 16. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto, ao terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Olha o irmão Pedro. Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. A mensagem da cruz é uma mensagem de renúncia. Aquele que me seguir, Jesus disse, não pode ser meu discípulo se não amar menos. Menos. Eu já disse para minha esposa, eu amo você, mas amo Jesus mais do que você. Aí ela me dá o troco. Eu amo mais a Jesus do que você. Eu falei, tá certo. Eu e a minha esposa, a gente vive um triângulo amoroso. Eu, Jesus e ela. Ela, Jesus e eu. Hoje vai ter festa no AP. Irmãos, Jesus disse, ame menos. Ame. Mas ame mais a mim. E nós só podemos verdadeiramente amar as pessoas quando nós amamos Jesus. E quando nós amamos Jesus, nós colocamos as pessoas nos seus devidos lugares. Lugares. A velha mensagem da cruz não trata sobre a morte, trata sobre a morte do ego. A velha mensagem da cruz, ela destroniza o eu e introniza Deus. Nossa natureza egoísta, concentrada em nós mesmos, precisa ser crucificada. Deus não pode trabalhar conosco enquanto a velha natureza estiver viva. Morra! Porque poucos abraçam essa mensagem da velha cruz. Porque ela, primeiro, ela não faz acordos.
A sentença da cruz é uma sentença de morte. Enquanto a mensagem da nova cruz traz em si a filosofia do prazer, a velha mensagem da cruz traz a mensagem do sofrimento, e não é apologia ao sofrimento. Que crente tem que sofrer? Que crente vive no prazer de Deus? A nossa alegria está em Deus. Mas nós passamos pelo sofrimento. Terceiro, a velha mensagem da cruz revela, traz a nossa natureza perversa à luz, nos expõe. Quinto, a velha cruz é aquela que, quando nós somos confrontados com ela, ou nós fugimos dela, ou nós morremos nela. O apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Concluindo, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Qual é a cruz que você abraçou? Quando você ouviu a mensagem do Evangelho pela primeira vez, o que essa mensagem provocou em você? A cruz que matou Jesus é a cruz que nos mata também. Mas o mesmo poder que ressuscitou Jesus é o poder que vem sobre nós quando nós morremos nessa cruz. Quando nós nos permitimos morrer na cruz. Quando Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome sua cruz. Tomar a cruz significa exatamente isso. Eu morro para mim mesmo. Eu não posso mais. Eu não cheguei a lugar nenhum. Mas eu quero Jesus. E para ir a Jesus, precisa morrer. Paulo escreveu aos crentes de Éfeso. E eu encerro essa mensagem com esse texto. Capítulo 2 aos Efésios, na carta aos Efésios. Versículos 1 a 6. Olha o que Paulo diz. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Não me esquece essa
da cruz. Essa é a mensagem que transforma. Essa é a mensagem da igreja de Jesus. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado pela velha, infamante cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz onde Ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Naquela cruz Ele bradou: está consumado, tetelestai. E obrigado, Senhor, pela morte do Senhor Jesus. Mas obrigado pela sua ressurreição ao terceiro dia. Ele está vivo. E é Ele que nos convida a tomar a sua cruz, a reconhecer os nossos pecados, a nossa falência, mas receber a vida que há no Senhor. Eu oro, Deus, por todos aqueles que ouviram esta palavra, que reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que aceitem esta mensagem, a mensagem da cruz, a mensagem que transforma, que liberta, a mensagem que dá vida. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.